gravando, talvez eu não suba tudo, tá? Então não tem problema, vocês podem intervir mesmo que a gente está fazendo a gravação aqui, mas pelo menos depois eu faço alguns recortes aqui, subo lá no nosso canal do YouTube para que alguém, se tiver perdido ou se quiser ver de novo, tá, o que a gente está discutindo aqui. Mas vocês podem a qualquer momento fazer pergunta, tá? Escreve ali do lado e a gente vai conversando. Durante a fala toda, hoje vai ser uma daquelas aulas um pouco mais teóricas de conversa, tá? Vou costurando algumas referências e vou colocando os links aqui para vocês. Eu devo compartilhar depois uma pasta do Google Drive que eu vou colocar as aulas lá também, os arquivos de aula, tá? Então os PowerPoints com umas sequências desses links também, tá? Então, a princípio, o canal do YouTube e os links eu estou colocando aqui na nossa conversa ao lado. Bom, então eu gostaria de abrir um pouco, escutar vocês, as impressões que vocês tiveram sobre o trabalho da Neri Oxman, as pesquisas de materiais e os impactos disso, no caso dela, né, em estruturas de arquitetura, vestíveis, né? E aí, eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês. Não tenham vergonha, vocês abram o microfone aí e comentem as impressões, fiquem à vontade. Oi, Gutierrez, da Marcela. Eu vi hoje esse da Nelly, esse link. Confesso que eu vi umas 3 vezes, porque eu achei... a princípio eu não estava entendendo direito o que ela estava fazendo, mas eu achei bem interessante, mas é muito surreal, né? É bem fora da realidade nossa, né? Assim, as coisas que ela apresentou, essa questão do trabalho da biologia junto com a tecnologia, né? Interagindo com a biologia para fazer os tecidos, fazer tudo, né? Eu achei muito interessante o vídeo, é bem diferente, assim, é uma coisa que a gente não... Para mim é uma coisa muito longe da minha realidade, né? Assim, uma coisa que eu ainda não tinha visto. Nunca pesquisei nada sobre. Mas achei bem interessante. Achei interessante o que ela fez do bicho da seda, da construção que eles fizeram. Não precisou matar o bicho, enfim. Eu achei bem legal. Aquela roupa, né, que usou micro-organismos, né, do intestino, essas coisas, eu achei muito... bem maluco, achei bem maluco mesmo. Mas achei legal, é uma coisa nova de ver, né? E agora eu acabei de assistir esse também que você passou, eu também achei... É tudo muito diferente, eu acho tudo muito fora do que a gente tem aqui próximo da gente, né? Legal, Marcelo. Acho que essa sensação de que é muito distante, ela faz parte mesmo dessa nossa disciplina, da gente perceber mesmo, né, o que está... A nossa disciplina trabalha exatamente com isso, né, com as tecnologias emergentes. Então a gente vai tentar identificar aquilo que está despontando, né? Então essa sensação, né, apesar da pesquisa dela, você viu, ela, se eu não me engano, é de 2016, a gente pode confirmar depois lá do TED Talks, né? Aqui tá TED 2015. 2015, tá vendo? Olha, então assim, já tem 5 anos que ela apresentou esses resultados preliminares e a gente ainda, 5 anos depois, ainda se surpreende, né? Então acho que é por isso que a gente fala que são tecnologias emergentes, né? Pra gente aqui, a gente ainda está se aproximando, né? Mas eu acho que essa percepção sua, ela faz parte dessa reflexão nossa, né? Importante isso. Eles também usaram acho que, se não me engano, a creatinina, né? De alguns de camarão, acho que foi uma coisa assim que eles... Pra fazer... é muito maluco, é bem longe, eu acho bem distante mesmo. Moçada, eu vou fazer um convite, além de, se vocês ligarem o microfone, se vocês ligarem a câmera, a gente consegue uma relação um pouco mais pessoal aqui, né? Eu fico vendo só essas carinhas pretas aqui empilhadas. Eu vou convidar vocês aí, dentro das possibilidades, claro, né? De vocês. Meu negócio, eu não consegui resolver esse negócio dessa câmera, que ranço. Nossa.
revoltado com isso. Ah, mas Júnior, você já faz bagunça só no áudio aí. Eu imagino que você com a câmera ligada aqui vai virar uma fanfarra, né? Nossa. Bom, moçada, sigam aí. A Marcela fez umas observações bastante relevantes aqui. Queria ouvir mais de vocês aí. Eu achei nojento. Olha, cara, Eu como assim, achei nojento? maravilhoso. A parte da roupa, aquele negócio, aqueles manequim mostrando a parte de baixo, assim, aqueles negócios parecendo uns fungos crescendo. Achei muito nojento, não consegui nem olhar. Acho que isso é legal dessa sua colocação, né, que é nojento e tal, porque se vocês repararem, boa parte dessas pesquisas, né, que eles estão apresentando ali também vão de encontro com uma busca por uma nova estética, né? Vocês perceberam isso? Para pensar, se a gente fizer uma ponte com a Bauhaus, por exemplo, que tentou elaborar uma estética da indústria, e a gente pega agora esses laboratórios que estão discutindo essas materialidades, relação com a biologia, é uma outra estética também, né? Então, Sim. se houve algum momento uma crise, uma identidade do objeto, quando a gente começa a tirar a ornamentação, que foi a crise, vocês vão lembrar, por exemplo, do Warszawski, em São Paulo, na primeira casa modernista, né? Ele vai ser questionado porque ele não coloca a ornamentação que se esperava e faz a casa crua, né? Lisa, pautada nos preceitos modernistas. Então acho que esse nojento, esse estranhamento tem a ver com essa construção de uma estética que a gente não está acostumado. É uma estética que se baseia numa biologia e às vezes essa biologia a gente romantiza e acha que a biologia, né, tem um viés muito bonito. Alguém comentou, acho que foi o Breno, uma das últimas aulas, sobre uma analogia com o Art Nouveau, né, a biomimética com o Art Nouveau, e a gente falou, nossa, realmente, tem uma leitura aí, né, uma poética interessante que parte da natureza. Mas acho que o que a Maria Carolina está colocando é que causa um estranhamento e não é aquela beleza, né, do Art Nouveau, que é tudo elegante, tem um traço super bonito, que está baseado numa arquitetura clássica, né? Eu acho que é bem legal, Maria Carolina, esse estranhamento. Eu acho que tem uma diferença, porque é igual, no Art Nouveau, o material é, sei lá, tipo ferro, aí eles fazem uma coisa mais orgânica para remeter à natureza. Também tem um outro lado, aqueles que você pediu pra gente pesquisar, que eu tava vendo no site, que eles usavam, tipo, o jeito que a casca de um bichinho funciona com a água, aí eles puseram num ponto de ônibus essa estratégia. Não foi nada muito biológico, sabe? Eu senti nojo, porque eu tenho aflição a essas superfícies muito, sei lá, cheio de negocinho, eu não consigo ficar olhando. Legal, legal, legal. Acho que são percepções realmente muito importantes, né? Sacar que existe essa construção estética, que são coisas diferentes, os materiais são diferentes, né? Esses materiais, inclusive, eles são gerados direto com a interação entre micro-organismos, né? Então, realmente é outra coisa, né? Legal, acho que de novo, né? Reforço, acho que sua percepção, ela é importante mesmo, né? Esse estranhamento, né? Mesmo que seja uma coisa mais pessoal sua, acho nojento, porque isso me incomoda, né? Mas eu acho que é uma busca por uma estética, né? Eu acho que é legal perceber isso. Eu gosto Vai lá, João. Eu gosto da forma que ela traz essa desconstrução da arquitetura, que ela traz um novo pensamento, como que pode ser construída uma coisa, um volume, entendeu? Porque você pode imaginar várias coisas, a Carol acha nojento. Eu já acho fabuloso a forma que ela traz isso, o olhar dela pela natureza, e ela traz uma outra função. É muito interessante. Quando você fala da forma, de qual especificamente que você está falando, Júnior? Esse vídeo aí mostrou só da parte da roupa, né, no caso, e da linha, né, Da que ela cúpula, cria. daquela Traz daquela estrutura feita do camarão. com camarão. Isso.
É bem interessante esse negócio que ela faz com o pauzinho da pele do camarão, aquilo que, tipo, é meio como se fosse um plástico. Aí eles vão dando uma forma super interessante, que depois fica rígida. É legal, né? Isso. E você viu que é uma pesquisa de materiais, né? Eles usam a casca do camarão moída e tal, mas eles montam uma. Ela mostra, ela fala brincando, né? A nossa tabela periódica é um pouco diferente. Aí ela mostra lá vários testes, né? Mais escuros, mais transparentes, mais rígidos, menos rígidos, mas é tudo à base do mesmo material, né? Inclusive, tem um trabalho do semestre passado de tech, era eu e o Gabriel, a gente tinha que fazer uma proposta de material, né? Uhum. Aí a gente não entrou muito a fundo, porque mudou um pouco o caminho, mas a gente tinha falado para usar, tipo, a teia de aranha, porque elas têm, na pesquisa em si lá mostra que ela é muito mais forte até que um colete à prova de balas, que tem até uma espécie específica, e tem esse negócio ninguém conseguiu produzir ainda, igual a aranha mesmo em si, só que parece que a substância que ela solta fica rígida quando tem contato com o ar, já assim, direto. Aí isso me fez lembrar um pouco disso. Não, legal. Acho que é exatamente isso, né? Quando a gente olha para a natureza e percebe ali a primeira pergunta é, né? Quais são os materiais, né? Qual é a composição química desses materiais que compõe a teia de aranha, por exemplo, né? E qual é a reação que esse material sofre em contato com o ar que dá para ele uma condição de resistência que a gente realmente desconhece, né? Quando eu estava na faculdade, a gente já via essas pesquisas com teias de aranha tentando criar tecidos, né, esses tecidos mais resistentes até do que colete à prova de bala, que tem uma resistência a impacto e a cargas absurdas, né? E isso já tem 10, 15 anos aí que se continua investigando essas coisas e ainda, né, tem muito potencial ainda para ser descoberto. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Entender a lógica e tentar, às vezes, reproduzir isso numa outra situação, né? É legal, Carol. Eu vou colocar uma pergunta para tentar ajudar aí a interação de mais gente. Acho que foi a Marcela, né, que acabou de comentar aí que é bastante distante, né? São áreas de pesquisa, Sim, né, muito, sim. muito distintas para a gente, né? Eu tenho feito isso nas aulas, procurado fazer vocês perceberem que é uma aproximação com outras áreas do conhecimento, né? Sim. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre isso, assim, né? Quais as áreas do conhecimento que vocês conseguem imaginar que esses pesquisadores ali, né, junto com a Neri Oxman, no MIT, quais as áreas que estão tendo que dialogar para essas pesquisas? Vocês conseguem imaginar isso? Do tipo, quero fazer aí uma estrutura e quero me aproximar de uma teoria, sei lá, teoria não, né, de uma pesquisa como essa que usa teia de aranha. Quais áreas do conhecimento vocês elencariam para fazer uma conversa? Tipo, no seu escritório, falar assim, eu vou chamar uns caras aqui para conversar sobre isso. Que áreas vocês iriam? Biologia, química, Engenharia. engenharia. Genética também. Genética, engenharia genética, ou mesmo, né, microbiologia, Isso. não é? Eu acho que a conversa começaria por aí, né? Sim. Existe a área de engenharia de materiais, que os caras são especializados, né, no desenvolvimento de novos materiais. Uhum. Então, acho que o que vocês têm que ter em mente nessa nossa discussão é que o arquiteto não vai fazer isso sozinho. Sim. O que vai acabar acontecendo é que a gente vai precisar se aproximar de outras áreas do conhecimento. Tá? Se a gente pegar na história da arquitetura, quando a Bauhaus é refundada, eu vou pedir só um favor de quem, quando não estiver falando, lembrar de desligar o microfone para a gente só diminuir o volume de ruído. Tá? Então, liga e desliga, eu faço isso aqui também. Quando eu paro de falar, eu procuro desligar aqui o microfone para não interferir tanto.
Então, assim, só para a gente lembrar, então, se a gente pegar, por exemplo, na história da arquitetura, quando a Bauhaus é refundada, eu vou colocar o nome aqui do lado, que é na escola de Ulm, né, a nova Bauhaus, estou colocando ali nas mensagens do lado. Quando eles refundam a Bauhaus, essa pauta da arquitetura industrial, ela já está superada. Tá? Ou pelo menos eles entendem, percebem que ela já está superada. E os problemas que são postos são os problemas de um pós-guerra. E aí, quando eles refundam a escola Bauhaus, eles se aproximam de áreas do conhecimento que vão desde, claro, do pessoal da indústria, né, de materiais, de tecnologias, mas eles vão se aproximar de gente, de pessoas que são, por exemplo, do campo da cibernética. Né? Então isso vai ser fundamental para reestruturar toda a história do design e da arquitetura. Tá? Então essa palavrinha cibernética, na época, né, vou colocar aqui, tá? Na época lá, então eu elenquei aqui para a gente fazer essa aproximação, né, um pouco desses questionamentos, né, do estranhamento, de uma questão estética, né, da distância que isso parece que tem da gente, né, enquanto prática de arquitetura. Então eu falei lá na Bauhaus a princípio, né, com a industrialização, o estranhamento que aquele tipo de objeto gerou. Aí eu lembrei, aí falei para vocês do Warschawski, né, que em São Paulo ele teve também enfrentamentos por conta dessa nova estética, né? Então, se a gente caminhar um pouquinho mais no tempo e chegar ali nos anos 60, né, 40, 60, e a gente falar da Bauhaus, né, a mesma Bauhaus lá atrás, industrial, essa Bauhaus pós-industrial que começa a se consolidar na cidade de Ulm, na Alemanha, nem sei se é assim que pronuncia, né? Por isso até que eu escrevi o nome ali do lado para facilitar a vida de vocês. Eles vão trazer lá ciberneticistas. Né? Nesse momento ali da Bauhaus, eles ainda não estão trazendo pessoas do campo da microbiologia, da genética. Mas se a gente fosse falar hoje de uma Bauhaus moderna, ou Bauhaus contemporânea, né, melhor, para a gente não cometer erro aí do nome moderno, provavelmente essa Bauhaus traria geneticistas, traria antropólogos, traria, né, filósofos que estão discutindo questões da cultura contemporânea, como eles trouxeram lá nessas Bauhaus anteriores, né? Tinham pensadores junto, né? Então a gente precisaria, se a gente tivesse, né, vamos montar uma discussão e vamos nos aproximar de pessoas que possam ajudar a gente nessa discussão contemporânea, né? Uma revisão aí de um problema de urgências. Não, daqui a pouco a gente vai chegar na pauta aí do coronavírus, né? Mas, assim, se a gente vai colocando aqui quais áreas do conhecimento a gente vai se aproximar, né? Eu acho que essas que vocês estão elencando seriam primordiais, né? Vou falar com a área da medicina, vou falar com biólogos, né? Então, só para fechar, né? Eu estava falando ali da escola da Bauhaus e com a cibernética. Então, essa palavrinha cibernética, para aquele momento, vai ser muito importante essa aproximação e essa expressão, né, o pensamento ciberneticista, né, vai pautar toda a evolução tecnológica dos anos 60, ali, final dos anos 50, até final dos anos 40, talvez eu poderia chutar, não posso estar me equivocando aqui, mas sem sombra de dúvidas, toda a evolução tecnológica que a gente vê despontar nos anos 60 e que vão chegar, né, nessa informática, nos sistemas de tecnologia da informação. Hoje a gente está aqui fazendo uma aula, né, usando todo esse recurso web, né, de internet, rede. Cada um de vocês deve estar num canto aí, cidades diferentes, né? Eu estou aqui em Ribeirão Preto e a gente está conversando. Então, essa aproximação do design com o campo da cibernética, naquele momento, foi fundamental. E eles vão se aproximar de outras áreas também do conhecimento, né? Coisas de pensamentos que não são mais aquela construção cartesiana de mundo, né? Então, formas de pensamento um pouco mais complexas. Tá? Então, hoje aqui em Tech 5, o que a gente está discutindo seria essa nova pauta, né? O que seria essa formação, essa aproximação dos nossos escritórios?
Nos anos 60 ainda, o Arquigram, para fazer aqueles projetos, né, que eles fazem das Walking Cities, eles vão levar para dentro do escritório deles engenheiros mecânicos, né, para discutir essa possibilidade de uma cidade, né, móvel, com aquelas articulações, engrenagens todas, né? Então, só fazendo um adendo aqui, né? Esse estranhamento, essa ponte e as pautas que vão surgindo. Quais áreas do conhecimento a gente se aproximaria? Eu tenho uma colaboradora aqui na aula agora, olha, ela invadiu minha mesa aqui. Queria ouvir vocês aí um pouquinho, moçada. Continua aí. Que áreas do conhecimento, questões do vídeo, analogias que vocês conseguem fazer dentro dessa reflexão de uma história, né, da arquitetura. Vai lá, moçada. Acho que uma parte que também envolveria de áreas assim seria a parte de softwares, né? Sem dúvida, sem dúvida. A parte, né, de tecnologia da informação, né? A gente poderia falar que desde que a Bauhaus colocou os ciberneticistas dentro da escola, né, começaram a discutir também, e na época, eles nem sabiam que ia virar essa tecnologia, né? Assim, era uma linha de pensamento que mostrava uma forma diferente de pensar o mundo, de criar alternativas, né, para resolução de problemas, e que culminou no que a gente tá podendo usufruir hoje, né? Então, assim, sem dúvida, desde que eles colocaram isso em pauta lá, a gente precisa se aproximar, né? Legal, acho que é isso mesmo. O que mais, moçada? Manda ver. Rodrigo, Pode falar. É o Breno? não sei se você conhece, tem uma planta que chama mimosa, que quando você passa a mão nela, ela fecha as folhinhas. Acho que o pessoal deve até conhecer. Aham, já. Sabe, com as folhinhas pequenas, você passa a mão, ela fecha. Sim, já ouvi falar já. Nesse último link que você me mandou aí, tem um material que parece que faz uma função semelhante a essa plantinha, de movimentar o toque, sabe? Eu acho interessante. Isso envolve a área da microbiologia ou é outra área específica? Você fala no vídeo ou naquele site do Self-Assembly Lab? Isso, nesse site aí. Então, o que vai acontecer? Muitos dos materiais que eles estão fazendo, eles chamam que são materiais responsivos, né? A gente traduz assim aportuguesando, mas se vocês pesquisarem eu vou colocar aqui no, né, responsive, assim, olha, né? Vocês vão encontrar muitas pesquisas, né, que vão criar desde uma simulação com softwares, sensores. Então eu posso ter sensor de movimento, sensor de temperatura, e aí eu vou colocar um outro nome aqui do lado, que é o Arduino, que seria a porta de entrada para uma coisa que a gente vai chamar de computação física. Vamos lá, eu vou tentar dar alguns nomes de algumas áreas assim que eu conheço que já estão mais organizadas, tá? Então, por exemplo, eu posso partir para uma simulação do procedimento dessa planta, né, da mimosa, a partir de recursos artificiais, né? Então, esses recursos artificiais seriam assim, eu vou simular o comportamento dela. E aí eu entendo mais ou menos como ela funciona, e aí eu vou simular isso. Mas vamos entender, são caminhos bastante distintos, tá? Porque assim, a planta pode reagir à minha mão não necessariamente por conta da temperatura do meu corpo. Ela pode reagir por conta de algum componente do meu corpo, que é o transpiro. E essa transpiração tem alguma coisa química que ao aproximar dela, ela se fecha. Essa planta, eu não sei, tá? Eu estou imaginando agora que só para a gente pensar junto. Pode ser que ela se feche porque ao passar a mão tem um sombreamento. E aí esse sombreamento faz com que ela se feche. Então é uma ausência de luz e isso faz com que ela tenha um comportamento de se fechar. Pode ser vários motivos, entendeu? Que faz ela se fechar.
Aí eu vou e imito o movimento dela. Mas para imitar o movimento dela, eu posso fazer isso usando recursos eletrônicos. Então eu tenho lá uns motorzinhos com umas engrenagens, com umas placas, e aí esse motorzinho faz essa placa se movimentar, ela abre e fecha, e aí eu consigo colocar um conjunto de placas juntos, e isso consegue simular uma planta, simular um movimento. É igual a gente viu aquelas fachadas, né, que se movem e tal. Para ela abrir e fechar, eu posso automatizar igual um portão eletrônico. Eu aperto um botão, ela abre, aperto o botão, ela fecha. Mas para acionar, ao invés de ter um interruptor, ter um botão, eu posso colocar um sensor de presença, que é o que a gente faz às vezes, né? A lâmpada acende e apaga com um sensor de presença, eu não preciso ter um interruptor, eu automatizo o processo. Esse sensor pode ser trocado, não por presença, mas ele pode ser trocado por um sensor de, sei lá, de algum componente químico. Na indústria usa-se muito isso, né? Uns sensores químicos do tipo, tem vapor de álcool, então onde não devia ter, aciona um alarme e tem que verificar, tem um vazamento. Né? Ah, tem um vapor de um outro componente, não, um líquido que escorre numa superfície e essa superfície ativa um alerta de que tem um problema, está vazando. Né? Então eu posso ter sensores diversos. Um sensor de temperatura, então conforme meu corpo se aproxima, ele se ativa. Tá? Ou talvez se envolvendo com um micro-organismo também, a questão, por exemplo, de proliferação, de multiplicação. Até estava vendo a Carol falando aí, um pouco anteriormente, que ela acha meio nojento, sabe? Aquela parte dos micro-organismos lá como roupa de pessoas. Eu meio que fiquei viajando, pensando desses micro-organismos se multiplicarem no corpo da pessoa e tomar conta dela, entendeu? Ah, sim, então, mas você vê, eles estão juntando bactérias que nunca foram associadas. Mas, meu, o ser humano, desde que a gente se entende, né, a gente consegue ver aí o desenvolvimento humano, né, na história toda, é isso que o ser humano faz o tempo inteiro. Altera a condição natural e cria, né, o ambiente artificial construído pelo homem está sempre pautado nisso, né? Então dá medo, claro que dá medo, né? A gente está vendo aí essa crise nossa de uma pandemia que está associada a várias questões dessa artificialidade humana. Né? A gente viaja rapidamente de um país para o outro, um continente para o outro, pronto, a gente conectou o mundo inteiro numa pandemia. Né? A alimentação, né? Uma alimentação que não necessariamente é alimentação tradicional, misturou lá, né? Infectou alguns humanos com vírus que convivia muito bem em outros animais. Né? A gente trouxe ele para um outro ecossistema, uma outra condição. Né? Pelo menos é essa a história que oficialmente está sendo contada. Né? Então imagina, eles pegam em laboratório duas bactérias, misturam as duas, legal, ali elas construíram o negócio, mas até que ponto essas misturas vão gerar coisas que a gente vai ter controle sobre elas? Né? Dá medo, claro que dá. Né? Acho que isso faz parte essa visão um pouco mais pessimista, né, das tecnologias. A gente sempre usa aí o Black Mirror, né, como referência aí dessas discussões negativas da tecnologia, né? Vocês devem acompanhar essa série, devem ter visto, ou pelo menos ouviram falar, né? Sim. Não? Nem todo mundo conheceu? Eu vou colocar aqui do Pode lado. falar. O Black Mirror é uma série do Netflix. E ela trata somente de uma visão negativa das tecnologias, tá? Outra coisa que poderia ser interessante que eu vi naquele vídeo da Neri, que tem um micro-organismo lá que ele se decompõe em contato com a água. Eu acho que seria interessante usar esse micro-organismo na composição de certos materiais na arquitetura. Entendeu? Até na questão de sustentabilidade, sabe? Reaproveitamento, recurso. Com certeza. Você vê que acaba virando alimento, né? Você coloca na terra, aquilo é dissolvido, você coloca na água salgada, é dissolvido. Né? Então, com certeza, Breno. Acho que essa reflexão sobre o ciclo dos materiais está posto ali também. Perfeito. Né? É isso. O que mais, moçada? Essas, dando continuidade, né?
Se vocês não falam, eu falo, vocês sabem, né? Então, assim, essas coisas que foi o Leonardo ou foi o Breno que comentaram aí da mimosa? Foi o Breno, eu. O Breno, beleza. Então, olha só, dando continuidade a isso, né? Lá naquele site lá do MIT, né, o Self Assembly Lab, eles vão fazer os dois caminhos, né? Desde uma pesquisa da composição dos materiais até uma pesquisa de como eu articulo esses materiais para produzir novos resultados, né? Novas dinâmicas, materiais que se autodobram, materiais que respondem a estímulos, né? Que sejam estímulos de temperatura, né? Enfim. Então, assim, é legal vocês perceberem que muitas dessas pesquisas são feitas se espelhando em coisas da natureza, por exemplo, a planta e a mimosa, né? Essas dobras automáticas. E a gente vai de encontro, falando desses materiais e dessas coisas, com o outro vídeo que eu passei hoje. Vocês conseguiram ver? O tecido. Eu consegui ver. O do tecido, né? A roupa do tecido? Sim, do tecido. Muito legal. Interessante, né? As mães agradecem. Agora, ali está para roupa de criança, né? Mas assim, imagine estruturas flexíveis, né? Que podem usar esse tipo de comportamento, né? Do material. Que expande, encolhe sem muita dificuldade, você, né, consegue ter coisas bem mais flexíveis. A gente falou de arquitetura cinética, né? Arquitetura dinâmica. Então, assim, são materiais que estão aí. No vídeo lá, ele fala, né? Estou usando materiais sintéticos que já são usados, principalmente na indústria de artigos esportivos, e ele vai estudar ali um potencial de pequenos cortes, e ele trabalha com uma precisão a laser, né? De manipulação disso. É um trabalho fino, né? Sofisticado de composição daquele material, mas que gera numa mudança de comportamento, gera uma estética, de novo, né? Falando aí, né, um pouco da estética, né, Carol? Gera uma estética que pode causar um estranhamento, né? Também é um tecido, né? Sei lá, a gente está acostumado com coisas assim, né? Meio algodão, que não tem aquela conjunto de pequenas dobras, né? Mas que, vai resultando numa estética, resulta num comportamento. Vai no de encontro do que o Breno falou também, né? Porque a durabilidade do material, então é uma questão mais ecológica, né? Porque às vezes a gente fala assim, o descarte do material, mas se a gente fala de uma manutenção mais longa do material, também a gente está falando de uma questão ecológica, né? Então... eu não consegui terminar de assistir o vídeo, mas eu fiquei pensando aqui, porque nessas férias eu tô assistindo muito filme e a maioria deles da Netflix por algum motivo é de terremoto. Aí eu tô prestando atenção que todas as vezes que tem, tipo assim, destrói muito as coisas. Lá é sempre nos Estados Unidos, né? Aí é sempre aquele tanto de madeira e tal. Aí tem um motivo por que é de madeira, mas eu fico pensando, será que não coisas do tipo que ele usou essa estratégia para fazer esse tecido que é um pouco mais flexível, você não teria como aplicar essa flexibilidade a materiais de construção que estão para construir em lugares que estão sujeitos a tipo terremoto, essas coisas que normalmente, se eu não me engano, não sei se é no Japão, não sei, que eles colocam umas coisas na fundação, né? Aí se poderia fazer alguma coisa do tipo poder usar para isso. Carol, você tem toda a razão. A gente aprende a projetar aqui de uma forma, né? Quando a gente estuda a estática dos materiais aqui no Brasil, a gente estuda a estática dos materiais para uma condição que a gente, né, desconhece aqui, terremotos, né? A gente tem uma situação muito estável, né? Mas se você pega na Europa, né, no Reino Unido, por exemplo, no Japão, igual você mesma falou, o cálculo da estrutura, em geral, já prevê essa movimentação, né? Então, quando a gente fala aqui de estática dos materiais, lá a estática dos materiais deles já tem que prever essas oscilações. Velocidade do vento, né, por conta
tempestades, né? Furacão, né? Nos Estados Unidos, na verdade, né? Então a lógica deles de construção é outra. Inclusive eles usam materiais leves, né? Um dos motivos é por conta disso, né? Que é menos perigoso, né? Você ter uma coisa leve ali que você consegue reconstruir do que você ter estruturas muito pesadas. Então tem algumas regiões que inclusive a escolha do material mais leve tem a ver com isso. Mas você tem toda a razão. Se pensar em estruturas mais flexíveis, tem uma filosofia, uma parte da filosofia japonesa, né? Eles falam disso, da flexibilidade do bambu. Vocês devem já ter ouvido muito isso, né? O bambu tem um valor simbólico na cultura japonesa em vários aspectos. E uma delas é a flexibilidade do bambu, porque ele consegue se adaptar, né? Quando tem muito vento, então ele dobra sem quebrar. E se fosse uma árvore muito mais forte, muito mais rígida, né? Ela não suportaria e ela quebraria. Então essa ideia da flexibilidade, ela faz parte, inclusive, dessa filosofia, né, japonesa. Mas é isso, acho que esses novos materiais, comportamento dos materiais, uma flexibilidade, né, isso tudo daria uma outra condição, né, para casos extremos assim, né? Eu acho que é legal. A gente já vem elencando, e não é a primeira vez que a gente fala dos japoneses, e que eu falo para vocês do Shigeru Ban. Né? Então, para quem gosta, né, você está entretida com essas questões emergenciais, o Shigeru Ban, deixa eu pegar aqui vou colocar o nome dele aqui para vocês do lado. Fizeram uma pesquisada nele, né, principalmente a Carol que trouxe ele para a nossa pauta, é um arquiteto que vai discutir, tem a ver com a nossa disciplina, porque ele vai discutir o uso de novos materiais e, ao mesmo tempo, ele faz uma leitura da tradição japonesa, então ele tem um autoconhecimento da tradição, mas ele experimenta novos processos de projeto e de materiais. E hoje ele é o embaixador da ONU, hoje não, né? Já tem 10, quase 20 anos que ele é embaixador da ONU para situações emergenciais. Tá? Então ele é o arquiteto responsável dos debates na ONU frente a essas situações de catástrofe. Então, para quem gosta, né, desse caminho de arquiteturas emergenciais, discussão de estruturas para situações extremas, né, você tem que se aproximar do trabalho do Shigeru Ban, principalmente do trabalho dele junto da ONU, tá? Então acho que fica uma referência aí de arquitetura contemporânea que tem a ver com a nossa disciplina e que pode ser útil, tá? E aí, moçada, outras indagações, outras questões? A gente já pode ir fazendo a ponte aí com outro vídeo do tecido, lá da roupa para criança também. Vai lá, Tem uma Breno. coisa, o magnetismo pode entrar um pouco nessa área, o magnetismo, envolver Pode, com certeza. Hoje eu estava mexendo no Instagram e eu achei um vídeo de tipo um material que o pessoal está vendendo, umas bolinhas magnéticas. Vou até colocar o link aqui para se você puder ver. Para estudo de estrutura, né? Eu tenho essas bolinhas. Você tem? Quem tem? O Leonardo? Eu tenho. Olha Eu tenho um só. pouquinho. É. A Carmen pediu, viu? Bacana. A Carmen pediu um kit desse. Eu não sei se já chegou. É legal. Legal pra Mas na questão da engenharia eu acho que seria interessante. Ah, Mas aí se perfeito. misturar um pouco com a microbiologia, talvez dá para fazer uns negócios da hora. Cara, é só você lembrar da engenharia de transporte no Japão, né? Que é mais de 20 anos, eles trabalham lá com trens de alta velocidade. Eu não vou saber falar a velocidade que chega, mas se vocês derem um Google aí, a gente acha rapidinho para colocar na nossa discussão aqui. A gente está falando de trem que anda a mais de 400 km por hora e alguns desses trens, para diminuir a aderência, né, ter uma velocidade maior, ele usa conceito de magnetismo, se eu não me engano, e eles literalmente flutuam, não encostam no trilho. Tá? Não é minha praia, mas eu já vi algumas coisas assim, várias vezes isso já foi trazido nessa disciplina aqui como discussão. Quem gosta disso e se interessa, né, o Breno aí trouxe essa pauta aí do magnetismo, não pode esquecer disso, tá? E funciona. Tá? E trem bala, cara. Então, assim, é transporte de alta velocidade para transportar pessoas.
Bem legal, Breno. É só, não sei se vocês escutaram o que eu falei, a Carmen comprou um kit desses, tá? Com essas bolinhas aí para estudar estrutura, ela solicitou pela Uniub, já tem mais de ano, assim, ó. Eu imagino que se isso já está sendo comercializado mesmo, a gente, se não recebeu, deve estar para receber lá na Uniub já faz um tempinho. Não, tem, né? O Leonardo falou que tem algumas, né? Então vale a pena trocar uma ideia com a Carmen. Já achei na internet para vender, tem uns. Então, a Carmen pediu já isso aí, viu? Depois eu É vou bacana. dar uma perguntada para ela também, ver se a gente já tem isso lá para vocês poderem, né, experimentar. Talvez os professores de estrutura estejam mais a par até, né? Sim. Ah, mas é legal mesmo. E aí, moçada? Mais coisas? Podemos caminhar? Teve um negócio de tecido que a gente estava falando na última aula, se eu não me engano, no trabalho da Zaha Hadid. Eu não sei se aquilo era bem um tecido plástico que você tinha perguntado pra gente. Sim, é uma espécie de um tecido, um tensionável, né? Lá no Serpentine Galleries. Eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem perdeu a discussão. Deixa eu pegar o link aqui. Tá, tá, tá. Achei. É o MDT Tex. Deixa eu pegar o link aqui. Na verdade, assim, a Serpentine Gallery é uma coisa que usa material similar a esse que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu coloquei o link aqui de uma empresa que trabalha com esses tensionáveis. O William fez uma pergunta, enquanto vocês dão uma olhada aí no link, o William fez uma pergunta agora há pouco de que tipo de software, né, que trabalha com essas coisas mais orgânicas. Bom, na verdade, William, qualquer software de modelagem 3D, de preferência aqueles que permitem modelagens orgânicas, do tipo o Rhinoceros, 3D Studio Max, Blender, o próprio SketchUp, com alguns plugins que permitem geometrias mais orgânicas, você consegue fazer, tá, esse tipo de projeto. Tá? Trabalha com referências mais orgânicas, curvas complexas, essas coisas. Mas a grande aposta do pessoal, né, tem sido aquela dobradinha do Rhinoceros e o Grasshopper. Tá? Essa tem sido assim, a ferramenta mais usada. Tá? O Revit, quando a gente instala ele, é que eu me esqueci agora como é que chama a ferramenta do Revit de design paramétrico. Deixa eu colocar aqui que eu já vou lembrar aqui. Vou achar ele na verdade na internet. Quando vocês instalam o Revit, ele instala uma outra ferramenta. Se alguém lembrar, me ajuda aí, que me fugiu o nome completamente. Acho que eu sei qual que é, eu esqueci também. Ai, caramba, eu precisava lembrar o nome dessa ferramenta. Deixa eu ver se eu abro o Revit aqui, que ele tem o link pro... É o Dynamo. Dynamo, aí. Tá vendo? O professor vai ficando velhinho e vai ficando com a memória fraca. Tem que ter vocês mesmo para ajudar. Então, exatamente. Então, o Revit mais o Dynamo, né? Vou colocar aqui do lado, para quem nunca ouviu falar desses nomes. São as ferramentas. Estou colocando aqui também o Revit mais o Dynamo, né, o Rhinoceros e o Grasshopper, têm sido as ferramentas mais usadas, tá, para criar esse tipo de geometrias, assim, a partir de algoritmos, né, entrando com uma programação, e que a gente vai experimentar nessa disciplina, tá,
Daqui a um tempinho a gente entra na experimentação pelo menos do Rhino com Grasshopper, a gente vai fazer uns testes, tá? Então, respondendo sua pergunta, William, qualquer software de modelagem tridimensional que trabalha com formas orgânicas dá conta. A grande questão é, você vai modelar isso na unha, né, manualmente, ou você vai conseguir fazer uma automação do processo, né? Trabalhando com uma nuvem de pontos e uma análise da nuvem de pontos que te ajuda a gerar uma forma, né? Então a gente vai entrar daqui a pouco na discussão aí da digitalização do mundo do mundo material aí, e aí vai entrar com esses escaneamentos 3D, nuvem de pontos, né? E como trazer isso para essa discussão. Agora está abrindo meu Revit aqui, meu computador vai virar uma carroça. Bom, tá? Então assim, espero que ajuda a abrir um pouco aí que área você pode se aproximar, tá? De softwares aí para essas coisas. Outras coisas, outras perguntas? Vocês estão me escutando? Sim. Se vocês não se manifestam, eu fico achando que estou sozinho aqui. Bom, eu vou colocar ainda dentro dessa nossa pauta aí de materiais, né, de uso de materiais e aplicações, eu vou colocar mais um link aqui para vocês. Dá uma sacada nesse site, Shapeways. Fica muito ruim essa lógica nossa aqui de passo o link, vocês olham, o que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar numa boa? Dá, tá de boa? Tá, beleza. Se alguém tiver com dificuldade, vocês me falam, tá? Aqui ó, bem legal. O William mandou um link aqui, micro robôs magnéticos. Bem legal. Vou dar uma olhada com calma nesse vídeo aqui, nessa referência. Vou colocar essa cara depois. Bom, seguindo então, esse site aí que eu coloquei para vocês traz vários materiais diferentes que podem ser usados em momentos de produção de peças, né? E cada material vai estar mais associado para um tipo de coisa. É meio que um repositório, né? Um banco de dados assim que fala sobre diferentes aplicações desses materiais. E esse site, ele trabalha com esses materiais, esse repositório, essa coleção de materiais, trabalha essencialmente com fabricação digital. Então você pode escolher aí, dependendo da aplicação, um tipo de material. Tem um outro site, que também, mas já um site brasileiro, que vai ter uma função muito parecida, de fabricação digital e com materiais diferentes, que é o site Imprima 3D. Lá na Uniub a gente não consegue acessar esse site, mas aqui eu acho que a gente vai conseguir. Vou colocar essas referências aqui que vocês colocaram, né, do Breno aqui, das estruturinhas aqui. Vou colocar para a gente depois ter isso registrado na aula. Então dá uma sacada aí nesses dois sites que eu passei. É o Imprima 3D
e esse Shapeways, materiais aí para fabricação digital. Então, assim, vocês estão vendo que existe um campo enorme, né, de pesquisas de materiais. Eu acho, ah, eu acho que agora... Tá, Stephanie, eu já falo sobre as aulas gravadas, tá? Na verdade, bom, eu já vou responder sua pergunta aqui. As aulas, eu estou fazendo recortes delas e estou colocando lá no canal do YouTube, tá? Esse vídeo aqui, olha, ele está gravando aí 1h15 de conversa. Então, não sei, eu posso até ver se tem alguma coisa que eu já disponibilizo direto, tá? Porque eu sei que o Ava vai ter alguma coisa, pelo menos de link, né? Vinculado com o Skype for Business. Aí eu verifico se vai ser só um link mesmo rápido. Mas lá no nosso canalzinho do YouTube eu vou subir coisas assim mais recortadas, mais precisas, tá? Porque senão a gente vai precisar de 2 vidas, né? A nossa aula aqui e depois para esses registros, né, da nossa discussão. Tá? Mas assim que eu ver esse link automático, eu falo. Se não, eu faço uns recortes e subo as instruções. Todos esses links que eu estou passando para vocês, que eu estou, né, aqui distribuindo, eu vou compartilhar com vocês, provavelmente numa pasta de aulas do Google Drive, tá? Então vai ter um PowerPoint lá com esses links organizadinhos para vocês não sofrerem tanto, tá? Então, só voltando, quando a gente olha nesse site aí, se vocês forem nele, Shapeways, eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou compartilhar a tela enquanto eu falo, tá? Então, eu vou compartilhar a minha área de trabalho aqui, e vou ali no site do Shapeways, é bom que eu vou... Estão escutando? Tranquilo? Conseguem ver a minha tela? Bom, então... Sim. Está carregando ainda, a minha não abriu não. Tá, beleza. Eu vou falando então aqui, eu vou deixar o mouse parado numa... Carregou. Não, agora carregou. Beleza. Tem um especial aqui que tem uma mão, né? E aí você tem essa mão com uma espécie de uma tala, né? Se a gente olhar para essa tala, é uma tala que foi impressa em 3D. Se vocês olharem para a porosidade dela, ela tem áreas mais abertas, mais porosas, e tem algumas áreas mais fechadas, mais rígidas. Então eu posso definir onde precisa de uma respiração maior, da onde, né, deve ter uma rigidez maior. Então eu abro, né, abro as células, onde pode ser mais arejado, né? Vocês vão lembrar da fala da Neri Oxman, falando, olha, é o mesmo material, mas o comportamento desse material muda conforme o desenho. Né? Então, assim, é a mesma pele, mas a mesma pele na minha mão tem uma capacidade. A Neri tinha falado lá de um material para reconstruir tecido. Aham. Seria mais ou menos tipo esse material de reconstruir tecido? Mais ou menos, mais ou menos. É que nesse caso aqui é um plástico impresso, né? Tá? Mas ela fala um pouco disso quando ela vai falar, deixa eu ver, ela está comentando da pele das costas com relação à pele da mão, com relação à pele do rosto, por exemplo. Que é a mesma pele. Só que ela tem uma composição que torna a pele da mão muito mais rígida, muito mais resistente, enquanto que a pele do rosto tem uma outra característica. Né? Então, assim, nesse caso, esse princípio está sendo usado para o desenho da peça. Então, eu deixo ela mais aberta num lugar e deixo mais fechado em outro. Eu deixo ela mais rígida num lugar e deixo ela mais flexível em outro. Então, assim, nessa tala aqui do dedo... Pode ser usado na medicina, isso aí, ó. Claro, com certeza. Essa provavelmente é a indicação que está aqui. Agora, ao invés de gastar com gesso, engessando o braço quando você quebra um dedo ou coisa do tipo, você poderia colocar uma estrutura dessa. Você imprime, perfeito. Agora dá uma sacada nisso aqui. O que isso aqui se parece?
que vocês acham que é essa imagem da mão ali que está aparecendo agora? Ó, essa mão branca aí. William, o que você imagina que é isso? Você que trabalha com escaneamento 3D aí. Alguém? Chuta? Como se fosse um molde. Como se fosse um molde. Mas como que você acha que esse molde foi gerado? Por scanner Provavelmente. e um software, né? Provavelmente um escaneamento 3D a partir de software, digitalização da mão. E aí essa mão digitalizada, você desenha uma peça, o quê? Exatamente sob medida para aquela mão, para aquela situação. Então, assim, esse tipo de coisa, moçada, já vem sendo aplicada em roupas de atletas. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Né? Então, assim, roupas de atletas, você faz a roupa sob medida, escaneia o corpo do atleta, usa corte a laser, fabricação digital e produz uma roupa absolutamente sob medida. Né? Então, na área da medicina, posso fazer talas, substituir o gesso por coisas, né, que eu imprimo ali na hora, um material que depois eu posso reutilizar, né, um plástico que eu trituro ele de novo e depois eu imprimo de novo com esse mesmo plástico, ou reciclo esse plástico. Né? Por que não um material que depois que eu usei, eu trituro ele e jogo na terra? Né? Igual a casca de camarão lá que a gente viu no vídeo da Mary Oxman, né? A pessoa quebrou o braço, ela usa essa tala, aí a hora que ela terminou de usar, ela vai lá, corta aquilo, simplesmente coloca na terra, no jardim, em qualquer lugar, e aquilo vai virar adubo. Né? Muda um pouquinho a maneira de pensar, né? E tudo isso baseado em nuvem de pontos. Oi? Isso tudo baseado em nuvem de ponto, né? Isso tudo pode ser, exatamente, perfeito. Não era a pauta de hoje ainda, mas já que a gente está falando de materiais e de processos, coloca aí dá uma pesquisada, moçada, no recap da Autodesk. Eu estou colocando o nome aqui do lado. Recap da Autodesk. Que vocês também podem pesquisar pela Faro Scan 3D, que a gente vai falar sobre isso numa dessas próximas aulas. Só para vocês sentirem um pouco, né, o que é essa associação. A própria Mary Oxman já fala isso lá, né? Quando ela cria os materiais com a casca de camarão e ela coloca isso no bico de impressão e faz uma impressão 3D e constrói aquela estrutura, né? É isso que ela tá fazendo, né? Só que aqui a gente vai falar daqui a pouco sobre uma digitalização, análises do mundo construído e depois uma intervenção usando, sei lá, Rhino e Grasshopper, usando fabricação digital. Dá uma sacada aí, rapidinho, recap da Autodesk e o Faro Scan 3D. Bom, só estou colocando isso sobre a mesa, tá? Não é a pauta da discussão de hoje. A gente vai falar sobre essa digitalização, essa manipulação dessas coisas, essa documentação, né? Mas é como as coisas vão ficando muito próximas uma da outra, né? A gente acaba esbarrando nas pautas, por isso que sempre fica com essa sensação de ser um pouco caótica a nossa conversa, né? Bom, alguma coisa que vocês querem observar aí, tendo olhado o recap e o Faro 3D Scan? Bom, vocês sabem que o silêncio eu sempre interpreto do jeito que eu quero, então eu vou considerar que está tudo tranquilo e vou caminhando meio que para a gente fechar a discussão de hoje, tá?
Então, recapitulando, né, o que a gente está discutindo. A apropriação desses novos materiais ou dessas pesquisas de novos materiais. Lembrando que a nossa palavrinha preferida da disciplina seria emergentes, então essas pesquisas emergentes de materiais. Tá? Reconhecer que essas pesquisas de novos materiais refletem numa construção de uma estética, né? Então uma estética baseada nesses materiais, e aí entra a biomimética, né? Entra a arquitetura cinética, entra esses itens que a gente já vem levantando aí na disciplina, próprio design paramétrico, né? Com o Rhino e Grasshopper, ou o Revit e o Dynamo, né? Então esses materiais vão colocar para a gente uma pauta de reflexão sobre como esses materiais podem transformar a nossa maneira de fazer arquitetura. Tá? Então isso é uma coisa que está posta aí. Né? A gente pode ver a indagação da Carol, né? O estranhamento da Marcela, né? com essas áreas, né? Com esse tipo de estética. E a isso chega também nessa necessidade de aproximação de outras áreas do conhecimento. Então, os nossos escritórios de arquitetura tendem, para quem vai, né, se aproximar dessas discussões, a virar muito mais uma oficina, um laboratório, do que um ateliê tradicional, né, de projeto. Então, assim, o nosso desenho é um pouco diferente, a nossa maneira de discutir esses materiais é diferente. A gente vai trabalhar, às vezes, com coisas que ficam se parecendo realmente com um laboratório de microbiologia. Né? A invasora aqui de novo. Num laboratório de microbiologia. Às vezes com um laboratório de testes de materiais. Né? Ou às vezes com um laboratório, igual a gente também identificou aqui, de eletrônica. Né? Com o Arduino e a informática física, né? A computação física, que também vai ser uma pauta da gente. Aí vai ter uma aula que a gente só vai falar disso, tá? Dessa automação aí pelo universo da eletrônica. Pode falar, William, se tiver alguma dúvida aí. E se você conhece algum software para criação de nuvem de ponto a partir de foto do telefone? O Recap, cara. O Recap eu tenho feito. Eu tenho feito testes com os... É que você falou nuvem de pontos, né? O Recap, no final, eu acho que na versão gratuita, eu não tenho certeza se ele gera nuvem de pontos ou se ele gera só uma malha mesh. Mas o Recap, ele processa a nuvem de pontos e ele dá conta de trabalhar. Só precisa ver se a versão gratuita dele vai dar pra gente uma nuvem de pontos ou se ele vai dar pra gente só um mesh, tá? A gente fez testes na última Tech usando o Recap, geraram uns resultados até interessantes, mas a gente pegou só as malhas, eu não fui para a nuvem de pontos. Na hora que a gente chegar nesses testes, William, a gente pode checar, tá? Uhum. Bacana. O outro software que eu uso, que é o Scanect. O Scanect eu uso ele junto com o sensor Kinect. Durante a captura ele dá a nuvem de pontos, mas na hora que ele finaliza, ele, pelo menos na versão gratuita, ele também só salva um mesh, e é um mesh de até, acho que 5 mil polígonos, então é um mesh de baixa qualidade. A versão paga dele já tem mais arquivos de salvamento, então talvez a gente possa também olhar com ele buscando os formatos de nuvem de pontos, tá? Legal. Então, assim, fechando, né, a nossa discussão, áreas do conhecimento diversas, esses materiais emergentes, o impacto disso numa estética e num comportamento numa potência de arquitetura, né? E aí eu acho que as indagações de vocês também são ótimas, né? Dá para usar isso numa arquitetura de emergência, né? Essa coisa dos sensores, imagina, vamos fazer uma viagem, porque essa disciplina tem essa coisa da fantasia também, né? A gente está falando aqui de um vírus, cara, e tudo indica,
os especialistas em virologia, não sei se vocês têm acompanhado essas discussões, que esse é o primeiro vírus que vai surgir nos últimos anos, né? Então a gente tem uma leva e uma sequência, provavelmente, de coisas cada vez mais complexas, né, que vão surgir, outras epidemias, outras pandemias, e que essa daqui, assim, vai servir meio que de escola. As próximas a gente já vai estar um pouco mais sabendo como fazer. Mas imagina que a gente tem estruturas ou tecidos que tem alguma coisa que reconhece essa virologia, sei lá, e que consegue o próprio edifício, o próprio tecido, o próprio material, de alguma forma, ele se ativa conforme a microbiologia do entorno. Imagina que coisa louca. Ele muda de cor, sei lá, ele tem uma reação, ou ele mesmo já envolve esse vírus e protege a gente. Imagina, superfícies que sabem lidar com uma microbiologia, e a gente cria a programação dessas superfícies, né? Então, sei lá, são coisas assim, uma fantasia, mas que, vamos falar de um sonho para os próximos anos, é a gente ter um controle dessa microbiologia, cara. Fala a real. Uma segunda pele. Uma segunda pele, né? Ou sensores no nosso celular. Sei lá, a gente tem uma pulseira que a gente anda com ela, e essa pulseira, ela reconhece uma microbiologia do entorno e te dá parâmetros do tipo, cara, você está tendo contato aqui com um negócio assim, assim, assado. E aí você já entra sei lá, enfim, eu estou pensando aqui, uma fantasia, né? Mas vale lembrar que foi de fantasia que muitos dos avanços vieram, né? Alguém pensou, putz, e se a gente tiver, o que é que reconhece o vírus, né? E se a gente tiver sensores, coisas espalhados nos ambientes e que vão ajudar, a gente não tem, você pode ter na sua casa aí um sensor de umidade, você pode ter um sensor de temperatura, né? Por que não ter medidores, né? Sei lá. Então, assim, eu estou colocando isso para vocês perceberem que essa disciplina, a gente se aproxima, está tentando se aproximar de descobertas, de coisas factíveis, áreas do conhecimento que a gente dá nome para elas e consegue falar, vou me aproximar de um microbiologista, vou me aproximar do engenheiro de materiais, né? Vou me aproximar de alguém da área de química. Mas a gente também precisa reconhecer que essa disciplina depende de uma fantasia também, depende de uma imaginação, da gente criar cenários futuros, depende da gente criar aí uma reflexão de uma ficção, que seja uma ficção científica, mas que gere possibilidades de desdobramento. Por isso que o Arquigram é um escritório para a gente ainda muito emblemático, né? Já tem aí anos 60, tem 60 anos, porque esses caras são um escritório emblemático. Porque eles fantasiaram muito, né? Se aproximaram de coisas reais, mas, né, tiveram um campo aí de imaginação importante. Tá? Bom, moçada, a gente acabou assim, entrando pouco até em algumas outras discussões, e, né, teria muita referência aqui para a gente pôr, vocês mesmos já estão encontrando aí referências, eu achei legal que vocês foram, né, colocando aqui nas conversas, né, alguns links aí de coisas que vocês estão relacionando. Eu acho que isso realmente é muito importante para a gente, que vocês consigam fazer essas pontes, né? Mas a gente segue com essa construção de repertório na nossa próxima semana, tá? Então eu queria, assim, só antes de fechar, ver se tem alguma dúvida, algum comentário mais de vocês aí, alguma sugestão. Fiquei abraço nesse. Oi, Marcelo. Não, eu falei que tá tudo certo. Ah, tá tudo certo. Tá. Esse último que você mostrou, o Faro Scan 3D, eles captam, né, a imagem para gerar o 3D, né? Perfeito. Ele vai trabalhar com escaneamento 3D, com digitalização do mundo material. A gente vai falar sobre isso, provavelmente na próxima semana. A gente fala dessa parte de documentação e que muda, né, ou pelo menos apresenta um potencial de mudar a maneira como a gente projeta. Certo. A gente tem aqui um colega na sala, não sei se vocês sabem, o William, que é um cara que trabalha com isso já, né? O William, depois, dentro do que ele se sentia à vontade,
A gente seria muito bom escutar ele, talvez na próxima semana, ele contar um pouquinho do que ele está fazendo, de como que ele trabalha, sem responsabilidade, assim, compromisso, mas seria muito legal a gente conseguir, porque assim, já é um colega de vocês de sala, né, William? Que já está trabalhando aí com drone, fotogrametria. Então, semana que vem eu devo colocar essa pauta da digitalização. Então, a gente vai falar do recap, do faro, né, dessas coisas, um pouquinho. Né? E aí o William, depois eu convido ele aqui para apresentar aí rapidamente, falar um pouco do trabalho dele. Beleza, eu trago algumas coisas que a gente faz no escritório lá. Legal, legal. Se você sentir à vontade e achar legal, semana que vem pode ser uma boa, tá, William? Tô te jogando na roda aqui, né? Jogando no meio, assim. Mas eu acho que realmente a gente tem que, né, tem que apresentar, meu. Já é uma realidade, né? Você já trabalha com isso, não é de agora, né? Sim, sim. Muito bem. Breno, o seu cachorrinho aí tá querendo participar? Foi mal. Com as dúvidas dele. Ô, Rodrigo, Pode algum falar. desse software que você falou aí é usado para criar cenário de jogo? Cara, não, assim, esses que eu comentei não, mas tem os de jogos que são usados também, viu? Inclusive tem um TFG na USP de 2016, eu acho, eu precisava localizar, nem sei se eu tenho essa referência mais, mas que a menina apresentou o TFG dela usando software de games. Então, na banca dela, isso foi bem louco, cara, porque na banca dela, ao invés dela apresentar com PowerPoint, ela colocou controles para a banca. E a banca navegava no projeto usando o software, né, usando o game que ela criou, né, uma coisa do tipo. Tem uma ferramenta que é bastante usada, que é que está vindo na minha cabeça agora, que é a CryEngine. Eu escrevi errado, é Engine. Tem pelo menos mais uma outra que agora me fugiu da memória, mas que depois eu lembro e a gente pode falar, que são ferramentas de criação de games, mas como ela tem recursos de automação, sensores, né, assim, isso falando no ambiente digital, né, poderia ser usado. Eu já vi algumas discussões, principalmente por conta de realidade aumentada, do pessoal trabalhar também com sensores de cinema, né? Então, assim, você coloca aqueles pontos igual Senhor dos Anéis, né? O personagem do Senhor dos Anéis, ele foi inteiro modelado em 3D, mas quem comandava o personagem era um ator, né? Inclusive naquele Oscar lá do Senhor dos Anéis, o Gollum, né? O Precioso lá, né? Precious, você lembra disso? Quem que é o personagem? Não é Gollum, né? O Sméagol. Sméagol. O Gollum é do... É o Gollum, é Gollum. É É o Gollum? Gollum, é o mesmo. É o mesmo? Pô, É conhecido como Gollum. Sméagol é o nome do cara que se transformou no Gollum. perfeito. Olha aí, sei tudo de Senhor dos Anéis, hein? O ator na época não foi premiado no Oscar porque não tinha essa categoria, né? Ele era todo digital, mas o trabalho, expressão corporal, movimentação, tudo teve um ator que fazia, né? Então foi uma polêmica. Tanto é que no ano seguinte do Oscar incluíram uma categoria dessa parte de manipulação digital, né? De ator. Então assim, só para falar da sua pergunta, né? Então assim, esse campo de games, cinema, sensores, que está no campo da computação gráfica, né, que extrapola o campo digital e fica uma coisa híbrida, né? Então é o corpo do cara com sensores que reage ao modelo 3D. Isso com realidade aumentada, análises de espaços físicos, isso tudo vem sendo usado cada vez mais efetivamente, né? Então o pessoal se aproxima. Softwares de game, esses softwares de modelagem 3D e de automação de sensores, né? Tá? A gente, dentro do possível, eu posso trazer algumas referências para vocês. Só para
aproveitar, a gente já está extrapolando o nosso tempo aqui, mas tem uma pesquisadora brasileira da Unicamp, dos anos 90, cara. O nome eu acho que não é exatamente esse que eu estou colocando, Nota Ana. Ela desenvolve nos anos 90 esse software Nota Ana na Unicamp. É uma das primeiras do mundo, tá? Deixa eu colocar aqui no Google. Nota Ana, visualização dos movimentos humanos, é isso mesmo, Nota Ana. Tem um site aqui, Visgraph. É isso mesmo, Nota Ana. Ana Lívia Cordeiro é o nome da autora dessa pesquisa, tá? É o mestrado dela na Unicamp, né? Ana Lívia Cordeiro, ela é meio artista plástico. Então, assim, ela, já nos anos 90, ela cria um software para analisar, usando vídeos, o movimento das pessoas. E aí isso, é o tracking. Hoje, se você mexe o seu olho, e o seu olho dá ordens para a sua televisão, o seu olho, só de movimentar o olho, dá ordem para o seu celular, né? A gente vê aí essas câmeras de monitoramento de segurança que monitoram o movimento das pessoas, reconhecimento facial, então o famoso tracking, né? É parte desse tipo de tecnologia que está nos softwares de game, está no software de cinema, né? E que se a gente colocar uma discussão, aí vamos ampliar para uma discussão urbana, né? Monitoramento, privacidade, né? Se você colocar sua foto no Google, ele já consegue achar fotos suas espalhadas na internet. Você faz uma pesquisa por imagens. A gente sabe bem que durante as manifestações aqui no Brasil já começou a se implantar tecnologias que os policiais ficavam filmando os manifestantes e aí você consegue já registrar comportamento, consegue ter fazer um tracking do rosto das pessoas nas manifestações. E isso vai ficando cada vez mais automatizado, influencia na nossa discussão de direito à cidade, de projeto da cidade, né? Edifícios corporativos. Você vai fazer um projeto hoje de edifício corporativo sem levar em consideração essas ferramentas de tracking, de movimento, sistemas de segurança, entendeu? Então, assim, já é uma realidade. Você vai fazer projeto, você vai acabar discutindo com uma empresa de tecnologia de segurança que vai te dar uma série de parâmetros de como a sua arquitetura tem que se adequar para que isso funcione, né? Tá? Então, assim, games, cinema, né, tracking, né, essas coisas todas aí, né? Tá? Bacana demais. Bom, esse papo vai desenrolando, né? A gente vai emendando uma coisa com a outra. Vocês estão vendo aí que tem os interesses individuais de vocês. Eu acho que é importante que vocês também vão, durante a disciplina, acompanhando a discussão, mas que vocês possam levar essa discussão para as áreas individuais de interesse, tá? Daqui a pouco vocês estão fazendo TFG, vocês estão trabalhando aí com projeto, né, na faculdade ainda, né? Tentar aplicar essas coisas do projeto. Então eu vou tentando construir uma linha aqui de repertório, de discussões, mas é importante que vocês vão conseguindo costurar com os interesses individuais, tá? Beleza, moçada? Beleza. Bom, se não tiver nenhuma dúvida mais, eu vou caminhando aqui para a gente finalizar. Só isso mesmo. Agradeço aí a participação de vocês. Tá muito branquinho, assim, de base. E semana que vem, no horário da aula, a gente está aí de volta. Eu vou pegar lá o contato do Breno, vou fazer esse canal de comunicação com ele. E acompanhem as postagens sempre pela central de mensagens, pelo AVA, que é o nosso canal oficial. Beleza? Ok, beleza. Moçada, então, boa aula aí para vocês ainda. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Você também. Aí, viu? Também. Tchau, tchau. Também. Tchau.